Notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola, turma de olho na telinha hoje, né, Rezende? Um abraço, boa noite, Cláudio. É isso, Cirilo, boa noite a você, o Edu Panzi, todos da turma do Bate-Bola desta quinta-feira. Com certeza, Sampaoli, comissão técnica de olho para já ter os detalhes do adversário da final do dia 22 de novembro. Estádio está confirmado da finalíssima, estádio Defensores del Chaco, como a Itatiaia já vinha destacando há alguns dias. Vamos ter lá mesmo a grande decisão, onde o Galo esteve em 2013, na finalíssima também da Copa Libertadores, diante do Olímpia. É um estádio ali para cerca de 40 mil torcedores e o horário ainda não está oficialmente definido, mas normalmente sábado, costuma ser sábado, 5 horas da tarde, horário de Belo Horizonte. Vamos aguardar aí agora com definição do adversário. O que muda, Cirilo, se vier Lanús ou Universidade de Chile? Com relação ao mandante da final, muda. Se o Lanús passar, o Atlético será o visitante. O Lanús fez campanha melhor do que a do Galo na fase de grupos, e isso equivale no regulamento para a definição do mandante. Se vier a Universidade de Chile, o Galo será o mandante porque a Laú estava na Copa Libertadores, e nesse caso, quem começou desde o início a Sul-Americana tem vantagem pelo regulamento. E além dessa situação de ser mandante aí, uniforme, vestiário, muda também, Cirilo, porque a Conmebol já define antes tanto o hotel quanto o local de treinamento para o time A, o time mandante, e local de treinamento e hotel para o time B. Então, o pessoal da logística do Atlético também aguardando essa definição aí de qual será o adversário para saber qual vai ser o destino do Galo lá em Assunção, no Paraguai, quanto ao hotel e também local de treinamento. O Galo precisa chegar na quarta-feira. O jogo será num sábado, o Galo tem que chegar na quarta-feira. E aí, vamos ver aí como que o Atlético vai preparar essa logística, porque há uma possibilidade real. Paulo Brax esteve aqui hoje na Itatiaia, no Rádio Esportes, de que o Galo tenha que jogar na quarta-feira anterior contra o Palmeiras. Muito possivelmente um jogo à tarde aqui na Arena MRV. E depois do jogo, o Galo já seguiria em voo fretado para Assunção, no Paraguai. Estou falando do dia 19 de outubro. Vamos trazer então Paulo Brax, que falou sobre vários assuntos aqui hoje no Rádio Esportes da Itatiaia. Quem quiser acompanhar a entrevista completa está no YouTube, Itatiaia Esporte. Mas Paulo Brax foi perguntado pelo João Vitor Xavier sobre o Hulk, futuro do super-herói atleticano. Como que a diretoria do Galo vai trabalhar com o Hulk, vai conversar com ele, pensando no ano que vem, que é o último ano de contrato. É novo para nós a gente encarar essa nova realidade, que é ele não jogando todos os jogos, ele não jogando 90 minutos todos os jogos, ele tendo atuações com menos minutagem do que do primeiro semestre. Então é uma conversa nova. E te respondendo, com toda certeza a gente vai tratar esse assunto, mas a gente vai tratar esse assunto com ele na mesa. É um assunto bilateral. A gente não pode tratar um jogador como o Hulk sem ter o Hulk na mesa. Todas as decisões que serão tomadas em relação a ele tem que ter ele presente. Então a gente ficou muito chateado, ficamos tristes e preocupados na véspera de um jogo importante, que foi o jogo lá no Equador, uma notícia que saiu falsa de que a gente estaria rescindindo o contrato com o jogador. Primeiro que ela já é mentira por si. Segundo que olha o momento que sairia uma notícia dessa. E a gente obviamente rechaçou de forma muito eficaz e dura, porque a gente não trata nenhum jogador assim, ainda mais um ídolo que tem que ser tratado de uma forma muito melhor do que um jogador do elenco. Então a gente planeja sim sentar no final da temporada, avaliar com a comissão técnica, com o próprio Hulk, qual é o nosso caminho para 2026, mas o 2026 ainda tá longe, porque a gente está aí 2025, véspera de final, o Hulk entra no jogo de uma semifinal, faz o gol da nossa classificação, que foi um símbolo muito grande para ele e para nós e para a torcida. Então a gente tem muito o que conversar, a gente tem muita história para contar junto ainda, mas qualquer tipo de passo diferente que vai ser dado com todos na mesa. Aí então, palavras do Paulo Brax sobre o Hulk, tem contrato com o Atlético até o fim do ano que vem, e no final do ano deixou claro, né, Cirilo, que o Hulk estará na mesa. Eles querem conversar com o Hulk para saber, né, porque esse cenário atual do Hulk com o Sampaoli não sendo titular, entrando durante os jogos,
ele vai aceitar ficar dessa forma pro ano que vem? Qual que é o pensamento do Hulk? Então, é uma situação que o Galo tem para definir, mas o Paulo Brax destacou. Depois disso tudo, né? Porque agora tem final, o Galo ainda precisa de pontos no Campeonato Brasileiro também. E a fala do Brax, Cláudio e Edu, tá corretíssima, né? Não é o tipo de decisão que você toma sozinho, né? Que você fala, não quero o Hulk e fim de papo. Hulk, você tá indo embora. Não é assim que funciona, né? O respeito à história do cara, o entendimento do que ele tem de projeto para a carreira dele, do que o Atlético tem de projeto para o ano que vem, da maneira mais respeitosa possível para um cara que tem um protagonismo histórico nesse clube e é o cara que continua valendo. Essa temporada dele é ruim, mas desde que o Hulk chegou ao futebol brasileiro, ele é o principal, é o cara mais decisivo do futebol brasileiro num recorte aí de 5 anos. São pouquíssimos caras que num espaço de 4 temporadas seguidas fizeram o que esse cara fez no futebol brasileiro, Edu. Não, sem dúvida. É uma resposta, eu considero correta, protocolar, até pelo momento, né? O Atlético está numa fase do Campeonato Brasileiro extremamente decisiva em termos de luta para escapar de descenso, de rebaixamento, e vai jogar daqui a alguns dias uma final de Copa Sul-Americana. Então, acho que não é o assunto para o momento. Mas, ao mesmo tempo, é uma resposta que deixa tudo em aberto, né? Eu acho que há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos... Se alguém perguntasse pro diretor de futebol em novembro, e o Hulk fica por ninguém, ele fala, pô, vocês estão malucos? Você tá de sacanagem? Isso não tem conversa, né? Se depender do Atlético, ele fica por mais 1, 2, 3, 10, 20 anos. Então, acaba que deixa em aberto para as duas partes, mas eu acho correto, Cirilo, até para não levantar nenhum tipo de certeza ou de certeza para os dois lados, certeza de não ficar, certeza de permanência. Acho que o foco do Atlético agora não pode ser jogador A ou B, por mais que o jogador em questão seja o Hulk, um dos maiores da história do Clube Atlético Mineiro. O foco agora tem que ser competições. Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. É isso, tem muita coisa pela frente, um mês muito importante pro Atlético, hoje o olho na Copa Sul-Americana, mas vinha aí, Rezende, um Campeonato Brasileiro com uma sequência de jogos importantes pro Galo também. Exatamente, já no domingo, hoje teve reapresentação pela manhã do time, ontem folga após a classificação, hoje a turma já começou a trabalhar e no sábado o Atlético embarca à tarde, às 4 horas, para Porto Alegre. No domingo à noite, 6h30, tem Galo e Internacional, o Internacional hoje está abaixo do Atlético, o Galo venceu na última rodada, passou o Inter, então é um jogo para o Colorado Gaúcho importantíssimo também, estão fazendo mobilização para levar o torcedor nesse jogo no fim de semana, então o Galo tem mais uma decisão pela frente para somar pontos no Campeonato Brasileiro. E o que o Galo quer nesse momento? Somar esses pontos para ficar tranquilo com relação a risco de rebaixamento, para depois ficar pensando e rodar o time, o Sampaoli, nas partidas anteriores, né, à final da Copa Sul-Americana. Então, para o fim de semana, cenário do Galo, não tem Gustavo Scarpa mais uma vez e também o Guilherme Arana. Os dois estão suspensos no Campeonato Brasileiro. O Fausto Vera, que ficou fora da última rodada, também volta, assim como na Sul-Americana, fica disponível aí para o treinador. É esse o cenário para o Galo buscar esse jogo contra o Inter. Depois, Cirilo, tem o Bahia quarta-feira que vem, na Arena MRV, Sport Recife no sábado seguinte, fora de casa, na Ilha do Retiro. Aí vem uma data FIFA. Paulo Brax confirmou que hoje que a CBF irá marcar o jogo Galo e Fortaleza, aquele do primeiro turno que foi adiado, para o dia 12, no meio da data FIFA, numa quarta-feira aqui na Arena MRV. Que você vinha informando mesmo, né? Isso aí. Depois... tem 2 rodadas que a CBF vai ter que mexer, né? Sim. Porque o Galo não vai poder jogar no dia 22, que é a data da sua final. Tem rodada do Campeonato Brasileiro. 22 de novembro. E depois é o jogo com o Fortaleza fora de casa. E o Flamengo, passando ontem, não pode jogar no dia 29. Contra quem que o Flamengo joga? Contra o Galo na Arena MRV nessa rodada. Então, uma ideia aí do Paulo Brax, até numa conversa com a CBF, de que o Atlético pudesse jogar com o Flamengo no dia 25, ele antes do Flamengo viajar lá para a final da Copa Libertadores, e aí abriria essa vaga do dia 29 para o Galo poder jogar com Fortaleza. Não teria jogado a rodada anterior, mas aí tem que mexer no jogo do Fortaleza também com o Bragantino, porque eles têm esse jogo no dia 29. Então vai ter que fazer aí um grande malabarismo a CBF para poder encaixar esses jogos todos aí da competição.
dá para encaixar, Cirilo, mas vai ficar apertado e o calendário do Atlético continua sendo bem sufocante até o fim do Campeonato Brasileiro. Assim, ontem eu brinquei na abertura do programa com a situação do Rio de Janeiro, teve jogo do Fluminense, o Ceará perguntou se ia adiar ou se não ia, e eu falei, não temos, independente do que acontecer no planeta, nós não temos mais espaço para adiar jogo, né? Não cabe mais em lugar nenhum. É basicamente isso que está acontecendo. E seria de bom tom na próxima temporada que nos fins de semana de Libertadores e Sul-Americana, decisões que nós não tenhamos jogos previstos do Campeonato Brasileiro. Porque, para surpresa de todos, aparentemente, brasileiro está chegando sempre, né? Então, você gera um caos no campeonato para a sequência, tem que mexer uma data aqui, uma data ali. No caso do Atlético tem duas mexidas necessárias aí, porque uma envolve ele mesmo e a outra envolve o adversário, que é o Flamengo. Então vamos ver os ajustes aí para a próxima temporada, como isso aí vai acontecer. Cláudio, você segue ligado e vamos informando daqui a pouquinho o adversário do Galo na Sul-Americana. Isso mesmo, e uma informação importante para a torcida do Galo, viu, Cirilo? Muita gente procurando pacote de viagem, voos lá para Assunção. É um detalhe muito importante, não embarca para Assunção, no Paraguai, nenhum cidadão sem o certificado internacional de febre amarela. É uma vacina única para toda a vida, mas não adianta, Cirilo, pegar ali o comprovante do posto de saúde. Você tem que levar esse comprovante do posto de saúde, ou faz online hoje, ou leva no local, né, de certificado internacional. E o prazo seria semana que vem, porque a vacina tem alguns dias, quem não tomou ela ainda. Então, para quem vai para o Paraguai, fique atento aí, certificado internacional de febre amarela, senão, na hora do embarque, o cara não embarca, viu, Cirilo? Na hora do embarque fica para trás. É o que rola.